Olá, futuro universitário! Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução do PAS. Primeira etapa, subprograma 2014. Observe atentamente a figura. A figura acima ilustra, de forma esquematizada, um sistema de transmissão coroa-catraca de uma bicicleta. Na figura RA, RB e RC, e ômega A, ômega B e ômega C identificam, respectivamente, os raios e as velocidades angulares da coroa, da catraca e da roda da bicicleta. Considere a situação em que um ciclista, pedalando em um modelo de bicicleta com RA igual a 10 cm, RB igual a 5 cm e RC igual a 40 cm, mantém velocidade constante em uma bicicleta, cujo pedal leva 0,1 segundo para ser deslocado da posição 1 para a posição 2. Olha aqui, ó, deslocado de 45 graus na horizontal. Posição 2 na horizontal. Considere ainda que a bicicleta não sofre deslizamentos. Tendo como referência as informações acima, julgue os itens 71 e 72 e faça o que se pede no item 73, que é do tipo C. Item 71. Se o período do movimento da roda é igual a 0,5 segundos, então um módulo da aceleração centrípeta de um ponto da periferia da roda da bicicleta é inferior a 50 metros por segundo ao quadrado. Certo ou errado? Movimento circular uniforme. Sabemos que no movimento circular uniforme, a frequência é o inverso do período. Frequência é o número de voltas que se dá num determinado intervalo de tempo, e o período é o tempo gasto para uma volta completa. Se o período do movimento da roda é meio segundo, a frequência vai ser 1 dividido por meio, que é igual a 2 Hz. 2 Hz, portanto, temos a frequência da roda. A velocidade linear é o ΔS sobre ΔT. Pense numa volta completa, olha. Numa volta completa da roda, nós temos que o ΔS, imaginando somente o movimento de rotação, o ΔS é 2πr e o tempo é o período. O raio da roda foi dado. O inverso do período aqui é a frequência que acabamos de calcular. Substituindo os valores do raio, 0,4, e da frequência calculada anteriormente de 2 Hz, teremos que a velocidade da roda será de 1,6 π metros por segundo. A aceleração centrípeta, veja que no movimento circular uniforme só temos aceleração centrípeta, não temos tangencial, porque o movimento é uniforme, não é nem acelerado nem retardado, o módulo da velocidade é constante. A aceleração centrípeta é dada pelo quadrado da velocidade dividido pelo raio. A velocidade é 1,6 π elevado ao quadrado dividido pelo raio, que é 0,4 metros. Observe, foi dado em centímetros, precisamos passar para metros. Fazendo-se as contas, chegaremos numa aceleração centrípeta aproximadamente de 63 metros por segundo ao quadrado, que não é inferior a 50 metros por segundo ao quadrado. Logo, o item 71 está errado. Item 72. Na situação apresentada, o período do movimento da roda da bicicleta é superior a meio segundo. Sabemos que o período do pedal vai ser 8 vezes 0,1. Por quê? Se 45 graus é 0,1 segundo, 360 graus é 8 vezes mais. Então, vai ser 8 vezes 0,1, que dá 0,8 segundos. Este é o período do pedal. O período da coroa é igual ao período do pedal. A transmissão de movimento do pedal para a coroa se dá por meio do mesmo eixo. Logo, se eles estão ligados no mesmo eixo, eles têm o mesmo período. Então, o período da coroa e o período do pedal são iguais a 0,8 segundos. A transmissão de movimento da coroa para a catraca se dá por meio da corrente. Sendo assim, não há deslizamento, as velocidades lineares da coroa e da catraca são iguais. Velocidade linear é 2πr sobre o período. Então, 2πr sobre o período da coroa é igual a 2πr sobre o período da catraca. Cortando 2π dos dois lados, temos que o raio da coroa sobre o período da coroa
é igual ao raio da catraca sobre o período da catraca. Substituindo os valores, veja que agora não temos necessidade para passar para metros, que aqui é centímetro e aqui é centímetro, os centímetros vão se cortar. O período 0,8 foi calculado, acharemos então o período da coroa, da catraca, TB, período da catraca. Fazendo-se as contas, período da catraca 0,4 segundos. A transmissão de movimento da catraca para a roda se dá por um mesmo eixo. Logo, se estão no mesmo eixo, eles têm o mesmo período. Então, o período da coroa, da catraca e da roda e da catraca são iguais a 0,4 segundo, que não é superior a meio segundo. Portanto, esse item está errado. Item 73. Como dissemos antes, a catraca e a roda estão ligados no mesmo eixo. Logo, a transmissão de movimento se dá pelo eixo, não é por corrente, nem por contato direto. Logo, eles têm o mesmo período, vão ter a mesma velocidade angular. Roda e catraca giram no mesmo eixo. Se giram no mesmo eixo, as suas velocidades angulares são iguais. Portanto, alternativa correta, alternativa C. O gráfico acima ilustra a velocidade escalar de um ciclista. Então, observe o gráfico, velocidade versus tempo. Esse gráfico é importantíssimo. Nos gráficos velocidade versus tempo, a inclinação da reta nos dá a aceleração e a área do gráfico nos dá o ΔS. Portanto, ao pedalar uma bicicleta, as massas da bicicleta e do ciclista são respectivamente iguais a 10 kg e 70 kg. A partir dessas informações, e considerando-se que a aceleração gravitacional local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, julgue os itens de 74 a 76. Faça o que se pede no item 77, que é do tipo B, e assinale a opção correta no item 78, que é do tipo C. Item 74. Considere que uma pessoa pule verticalmente na garupa de uma bicicleta, que se desloca com velocidade constante v. Nesse caso, se a massa dessa pessoa é igual à soma das massas do ciclista e da bicicleta, então a velocidade final da bicicleta é igual a v sobre 2. Se ela pula verticalmente, vai atuar uma força na vertical e na horizontal não vai atuar força. Portanto, olha aqui o ciclista, alguém vem e pula aqui na vertical. Se não atua nenhuma força na horizontal, olha aqui a pessoa pulando na vertical, haverá conservação da quantidade de movimento na horizontal. Daí podemos escrever que a conservação da quantidade de movimento na horizontal, pois o pulo é vertical. Temos então que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Mas veja bem, estamos aplicando a conservação na direção horizontal. Por quê? Porque na horizontal o sistema é conservativo. Por que o sistema é conservativo? O sistema é isolado. Por que ele é isolado na horizontal? Porque a resultante das forças na horizontal é zero. Temos então que a massa vezes a velocidade antes do pulo é igual a massa vezes a velocidade depois do pulo. Só que a massa agora é 2m, é m mais m. Daqui teremos então, e V' é a velocidade do conjunto, após a criança aqui ter pulado na garupa. Então nós teremos que mv é igual a 2mV', daí nós teremos que o V' é igual a v sobre 2, que é a nossa afirmativa correta. Item 75. No intervalo de 0 a 20 segundos, o ciclista percorre mais de 84 metros. Como dissemos no início, num gráfico velocidade versus tempo, a área deste gráfico nos fornece o ΔS. Esta área é de um triângulo. Aqui nós temos um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então será 20 vezes 8 dividido por 2, que dá 80 metros. O enunciado diz que percorre mais do que 84 metros, portanto, este item está errado. Item 76. Considere que o cilindro esteja fixado à bicicleta por meio de uma mola ideal, de constante elástica igual a
56 vezes 10 a terceira newtons por metro. Nesse caso, se a bicicleta passa por um buraco e com o solavanco a mola encolhe 5 centímetros, então a profundidade do buraco é menor que 11 centímetros. Temos então aqui a situação, está aqui o cilindro com a mola, passou por um buraco, a mola encolheu. Nós temos então que a energia inicial é igual à energia final, energia mecânica, um sistema conservativo, despreza-se os atritos, as dissipações. A energia inicial é mgh, vamos passar um referencial aqui, ó, nosso referencial zero, tá? Então a energia inicial é mgh e a energia final é só elástica. Então toda energia gravitacional, mgh, se transforma em energia elástica, kx² sobre 2, onde x é o quanto a mola deformou. Daqui nós temos que a massa é de 80 kg, foi dado, o g igual a 10 e o h que nós queremos saber, a profundidade do buraco. Constante elástica da mola 56 vezes 10 a terceira, a deformação da mola 5 centímetros, que é o quanto ela encolheu, passando para metros 0,05 metros, elevado ao quadrado sobre 2. Fazendo-se as contas, teremos que H vai ser 8,75 vezes 10 a menos 2 metros. 1 metro tem 100 centímetros. Aqui, então, nós temos 8,75 centímetros. O enunciado diz que é menor que 11 centímetros. Portanto, o enunciado está correto. Item 77. Calcule o trabalho realizado pelo sistema ciclista-bicicleta nos primeiros 4 segundos de deslocamento. Multiplique o resultado obtido por 0,1. Depois de efetuado todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Temos então o gráfico velocidade versus tempo. Nos 4 primeiros segundos, trabalho resultante é igual a variação da energia cinética. O trabalho resultante é mv² sobre 2. Daqui nós temos que a massa é 80, a velocidade é 8. O trabalho resultante é a variação da energia cinética, né? Energia cinética final menos a inicial. A inicial é 0. E a final é mv² sobre 2. Velocidade final é 8. Ó. Estamos analisando de 0 até 4. Então, a velocidade no instante 0 é 0 e no instante 4 a velocidade vale 8. Fazendo-se as contas, trabalho resultante vai ser de 2.560 joules. 2.560 multiplicado por 0,1 dá 256 e não existe parte fracionária. Portanto, resposta 256. Item 78. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correspondente ao gráfico que representa o comportamento da aceleração da bicicleta no intervalo de 0 segundo a 20 segundos. Então, observe aqui, ó. Nós temos um gráfico que foi dado da velocidade em função do tempo. Dissemos anteriormente que esse gráfico aqui, a inclinação da reta tangente, nos dá a aceleração e a área nos dá o ΔS. Resolvemos um item que precisamos calcular a área. Agora, esse item nós vamos precisar calcular a inclinação da reta. A inclinação da reta, ó, de 0 até 4 segundos, vai ser a tangente deste ângulo, que é cateto oposto, que é 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Portanto, no intervalo de 0 a 4 segundos, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Observe que essa aceleração é positiva, porque a inclinação da reta é positiva, a reta crescente. Ok? Então, daqui nós já temos uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Depois, de 4 até 20, a aceleração é negativa, ó, a reta decrescente. E a inclinação dessa reta é negativa e vale cateto oposto, que é 8, dividido por 16, ó, porque de 4 até 20 é 16. 8 dividido por 16 é meio, negativo, porque a reta é decrescente. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa que tem de 0 a 4, aceleração de 2, e de 4 a 16 até 20, nos 16 segundos, a aceleração é de menos meio. Alternativa correta, alternativa C. Considerando a figura acima,
que ilustra uma bicicleta fazendo uma curva com velocidade constante em um plano inclinado com atrito. Preste atenção, é com atrito. Faça o que se pede no item a seguir, que é do tipo D. Item 79. No diagrama esquematizado abaixo, CM é o centro de massa do conjunto ciclista-bicicleta. Nesse diagrama, desenhe as forças que mantêm a bicicleta realizando a curva. Em seu desenho, identifique as forças pelos respectivos nomes. O espaço reservado acima é de uso opcional para rascunho. Caso utilize, não se esqueça de transcrever sua resposta para o caderno de resposta. Então, observe aqui o nosso conjunto, bicicleta mais ciclista. Aqui está o centro de massa. Existe uma força de contato só, contato do conjunto com o plano inclinado. E existe uma força só de campo, que é o peso do conjunto. Portanto, são duas forças que atuam neste conjunto. A força de contato entre o ciclista, entre o conjunto e o plano inclinado, chamaremos essa força de força F. E o peso do conjunto está passando pelo centro de massa, vertical para baixo, que passa pelo centro de massa. Essas são as duas forças. Mas não tem atrito? Tem. E aqui que é o tchan desse exercício. Esta força F é a força de contato entre o conjunto e o plano inclinado. Se decompormos essa força numa componente paralela ao plano, nós temos a força de atrito. E se projetarmos essa força na direção perpendicular ao plano, teremos a força normal. Daqui, aprenda, a força normal e o atrito não são duas forças. Elas são componentes da força de contato, F. Quando não se tem o atrito, só tem a normal. Mas quando se tem a normal e se tem o atrito, a força de contato é a soma das duas. Portanto, a normal e o atrito não são duas forças, são componentes de uma força. Então, as duas forças que atuam no nosso conjunto vai ser a força F, que é a força de contato entre o conjunto ciclista mais bicicleta, é a força de contato do conjunto com o plano inclinado, e a força de campo, devido ao campo gravitacional, que é o peso do conjunto, que passa bem pelo centro de massa. Essas são as duas forças que atuam no conjunto. A figura acima ilustra a situação em que um ciclista realiza um salto cuja trajetória descreve uma parábola. A bicicleta utilizada pelo ciclista tem uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais e ligada pela corrente à coroa dentada do raio menor. Essa coroa dentada de raio menor a gente chama de catraca, chamada catraca, e fixada no eixo da roda traseira. O número de voltas realizado pela roda traseira e a cada pedalada é determinado pelo tamanho relativo das coroas dentadas. A coroa dianteira de uma bicicleta de 6 marchas pode ter 44 dentes, e as catracas 12, 14, 16, 18, 21, 26 e 32 dentes. O sistema ciclista-bicicleta tem massa de 80 kg. A velocidade inicial do sistema ao iniciar o salto é de 43,2 km por hora e faz um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. A partir do texto e da figura acima, julgue os itens 82 até 86 e faça o que se pede no item 87, que é do tipo B. Considere que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere a resistência do ar. Portanto, item 82. No ponto mais alto da trajetória, a energia potencial do sistema ciclista-bicicleta é inferior a 1.500 joules. No ponto mais alto da trajetória, nós temos energia gravitacional e energia cinética, se adotarmos a referência aqui embaixo. Temos, portanto, que essa velocidade dele é de v0, velocidade, é um lançamento oblíquo, né? A velocidade de 43,2 km por hora, que corresponde a 12 metros por segundo. Decompondo essa velocidade na direção horizontal e na direção vertical, teremos que na horizontal, Vx é V0 cosseno de 30. O V0 é 12 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2.
resulta em 6 raiz de 3 metros por segundo. A energia se conserva, o sistema é conservativo. Então a energia inicial, na hora do salto, é igual à energia lá na altura máxima. Inicialmente nós só temos energia cinética, adotamos nosso referencial aqui no momento em que dá o salto. A energia lá no ponto mais alto é energia cinética, que é mvx² sobre 2, mais energia potencial. Veja que no lançamento oblíquo a velocidade na horizontal é constante, não tem nenhuma força atuando na horizontal, então não vai alterar essa velocidade. Então o Vx no início é igual ao Vx na altura máxima, que nós calculamos que vale 6 raiz de 3. Substituindo os valores, a energia potencial, isolando primeiro, a energia potencial vai ser mv0² sobre 2 menos mvx² sobre 2. Colocando m sobre 2 em evidência, vai ficar v0² menos vx². Agora sim, substituindo os valores, massa 80 dividido por 2, o V0 é 12² 144, e o Vx é 6 raiz de 3, que elevado ao quadrado vai dar 108. Fazendo-se as contas, a energia potencial é de 1.440 joules, que é inferior a 1.500 joules. Portanto, o nosso item está correto. Item 84. Se um ciclista, ao pedalar a bicicleta, não estiver usando a catraca de maior número de dentes e quiser aumentar a velocidade da bicicleta, sem alterar o ritmo das pedaladas, ele deve mudar para uma catraca que tenha mais dentes que os da catraca em uso. Então, observe a bicicleta. Nós temos o pedal, a coroa, a catraca e a roda. Sabemos que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Então, aqui, ó, VA, que é um A. VA igual a VB. Então, VB igual a VA, tá? Então, nós temos aqui que 2πr vezes F da catraca tem que ser igual a 2πr vezes F da coroa. A é a coroa e B é a catraca. Cortando os dois π's, temos que a frequência da catraca tem que ser, vezes o raio da catraca, tem que ser igual à frequência da coroa vezes o raio da coroa. Daqui nós temos que a frequência de B, que é a catraca, vai ser a frequência da coroa, que multiplica a razão entre os raios, RA sobre RB. Bom, a velocidade da roda é 2πr vezes F, raio da roda vezes frequência da roda. Daqui nós temos que a velocidade da roda vai ser 2πr da roda vezes a frequência, olha só, de B, que é a catraca. Por que a catraca e a roda têm a mesma frequência? Porque eles estão ligados no mesmo eixo. Vimos isso em itens anteriores. Transmissão de movimento, quando ocorre pelo mesmo eixo, eles têm a mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade angular. Daqui então podemos escrever, ó, substituindo, que a velocidade da roda vai ser 2πr da roda, raio da roda, vezes a frequência de A, que é a frequência da coroa, sobre RA sobre RB, vezes RA sobre RB. Então daqui, olha só, a velocidade da roda depende dessa razão, raio da coroa sobre o raio da catraca. Se eu tenho interesse em aumentar a velocidade da roda, eu tenho que aumentar essa fração. E como que eu aumento a fração? Duas maneiras, ou eu aumento o numerador ou diminuo o denominador. Daqui então, se eu quero aumentar a velocidade, eu devo diminuir o raio de B, que é o da catraca. Se eu diminuo o raio, eu diminuo o número de dentes. Então, o número de dentes é menor. Daí, o nosso item está errado. Ele fala assim, tenha mais dentes que os da catraca em uso. Não, tem que ter menos dentes. Tendo menos dentes, o raio vai ser menor. Este item é um item trabalhoso, é um item que te cobra praticamente tudo desse exercício clássico que é da bicicleta. Portanto, item 84, errado. Item 85. Mantendo-se constante a velocidade inicial do salto,
Quanto maior for o ângulo que o sistema ciclista bicicleta fizer com a direção horizontal, maior será o alcance do salto. Então, nós sabemos que o alcance é aquela distância percorrida na horizontal, quando sai de um nível e volta para o mesmo nível. Sabemos que esse alcance será máximo para um ângulo de 45, a gente já sabe, né? Então, V igual a V0 mais AT. Daqui nós temos que, vamos analisar o movimento na hora que está saindo e o movimento na hora que estiver voltando. Na hora que está saindo, nós temos velocidade na vertical aqui, ó. Vamos analisar o movimento na vertical. Porque o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado. E na horizontal, o movimento uniforme. Exercício de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo nada mais é que a composição de dois movimentos, um na horizontal e um na vertical. Na horizontal, o movimento é uniforme e na vertical, uniformemente variado. Vamos analisar o movimento na vertical. Então, na vertical, ele sai aqui na vertical com uma velocidade V0 vezes seno de θ positiva. Então, a velocidade inicial é o V0y. Na hora que ele chega aqui, ele chega com a mesma velocidade na vertical, que é V0y, só que negativo. Por quê? Está no sentido contrário ao nosso referencial adotado. Então, a velocidade inicial é mais V0y e a final menos V0y. E veja que nós estamos analisando o movimento na vertical, movimento uniformemente variado. A aceleração é menos g. Por que menos g? Porque a gravidade está para baixo, contrário ao nosso referencial, por isso que é menos g. E t é o tempo de voo, o tempo que gastou para subir mais o tempo que gastou para descer. Daqui nós temos, portanto, olha só o V0y aqui, ó, positivo aqui e aqui negativo. E o g é negativo. Daqui nós temos que esse tempo de voo vai ser 2V0y sobre g. Logo, esse V0y é o V0 seno de θ. Então vai ficar 2 vezes V0 seno θ sobre g. Na horizontal, o movimento é uniforme. Se é uniforme, ΔS é V vezes ΔT. O ΔS na horizontal é o alcance. E a velocidade na horizontal é o Vx. Ó. É o Vx, é a decomposição, a projeção de V0 na direção x, que vai ser V0 cosseno θ. Então, o Vx é V0 cosseno θ. Olha, o Vx é igual a V0 cosseno θ. E o tempo foi o que nós calculamos anteriormente, 2 vezes V0 seno θ sobre g. Ó. 2 vezes V0 seno θ sobre g. Daqui nós temos que o alcance vai ser V0 vezes V0, dá V0 ao quadrado. Sobrou 2 vezes seno θ cosseno θ sobre g. Mas, lá da trigonometria, sabemos que 2 vezes seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ. Então, o alcance é dado por V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. A função seno varia de mais 1 a menos 1. O alcance será máximo quando o seno de 2θ for 1. Ou seja, quando 2θ for 90 graus, o θ é 45. Observe, olha só. Aqui nós temos um salto com um ângulo de 30 graus, aqui um salto com um ângulo de 60 graus e aqui um salto com um ângulo de 45 graus, que é o máximo. Então, quando o exercício diz que quanto maior o ângulo, maior será o alcance, não, olha, aumentamos o ângulo, ó, de 30 para 45, o alcance foi maior. Mas quando a gente aumenta o ângulo de 45 para 60, por exemplo, o alcance não é maior, o alcance é menor. Visto que 45 graus o alcance é máximo. Ok? Daí então, nós temos que esse item vai ser um item, quando fala que é maior, esse item está errado. Nesse item cabe uma observação. Observe que 30 e 60 são ângulos complementares. Soma deles é 90. Quando nós temos dois ângulos complementares, o seno do dobro deles é igual. Então, o seno de 2 vezes 30 é igual ao seno de 2 vezes 60. Por isso que os alcances são iguais. Para o mesmo V0 e o mesmo G, os alcances foram iguais. Então, tiros com ângulos complementares, mesmo V0 e mesmo G, terá o mesmo alcance.
Chegamos ao final de mais uma resolução do PAS. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal. Se não gostou, dá um dislike e me deixe um comentário. Muito obrigado e até a próxima resolução.